Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, professor e filósofo da página filosofiahoje.com, e o vídeo de hoje é o último da série especial preparatório para o Enem, e hoje a gente vai avaliar questões do Enem, que vocês vão ver, elas têm mais ou menos um modelo, e como eu já falei em vídeos anteriores, conhecer o conteúdo de filosofia te ajuda 50%, o outro 50% é a interpretação. A dica para você estudar e melhorar a interpretação é buscar no Google exemplos de redações nota 1000, de redações campeã, porque assim você vai melhorar a sua interpretação e ainda vai se habituando a redações premiadas, a redações que cumprem as exigências dos avaliadores. Certinho? Então, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal Filosofia Hoje. Se já se inscreveu, lembra de curtir e compartilhar esse vídeo. Gente, vamos chegar aos 30 mil inscritos, né? Já tá uma novela esses 30 mil inscritos. Então, assiste até o final. Roda a vinheta. E chegamos então aqui na parte final do nosso aulão, que é analisar questões do Enem, especificamente que é o Enem 2016, tá? Se vocês olharem, tem um padrão nas questões, que é o padrão. Inicia com um textão, geralmente de um filósofo clássico. Aqui no meio diz qual filósofo escreveu. E daí é importante saber isso para se localizar naquela linha do tempo e saber se o cara é um medieval e discutir as questões da religião, ou se o cara é um contemporâneo e são questões plurais, ou questão moderna pensava através do sistema. Por isso, esse ano que tem aqui, ó, esqueçam isso aqui, cara. Schopenhauer, em 2005, já tinha virado pó há muito tempo, cara. Esse ano que tem aqui é da publicação dessa edição do livro. Então, esqueça esse ano. Vocês têm que olhar aqui, ó, o nome do autor já ajuda vocês a responder. E aqui é a pergunta propriamente dita. Às vezes, você lê o texto e não entende nada. Daí dá uma focada na pergunta, que às vezes, lendo a pergunta, você já vai entender. Daí tem aqui as alternativas, só marca uma, né? Já devem saber isso. Todas, ó. Textão, autor, pergunta. Textão, autor, pergunta. Tá? Então aqui, ó, textão, autor, pergunta, é o modelo que vocês vão encontrar no Enem. Tá? Essa questão número 1 aqui da prova do ano passado, da prova azul, no caso, todas as questões estão em todas as provas, só muda a ordem. Para mim foi a mais difícil, tá? Do Schopenhauer, é um autor que eu não conheço tanto assim, e tinha um termo aqui, em português, mas um termo bem difícil, né? Principalmente aí se a gente pensar que é uma prova que avalia o ensino médio. Né? Então, sentimos que toda satisfação de nossos desejos, advinda do mundo, assemelha-se à esmola que mantém hoje o mendigo vivo, porém prolonga amanhã sua fome. A resignação, ao contrário, assemelha-se à fortuna herdada, livre o herdeiro para sempre de todas as preocupações. Schopenhauer. O texto destaca uma ideia remanescente de uma tradição filosófica ocidental, segundo a qual a felicidade se mostra insociavelmente ligada à consagração de relacionamentos afetivos. A gente até poderia desconfiar disso, lembrando que o amor é uma questão bem discutida pelo Schopenhauer. O amor que gera expectativas, que gera frustrações e etc. Ele mesmo dizia, não confiava em ninguém com menos de 4 patas, né? Mas, usando a interpretação, está falando de amor, relacionamento, o texto aqui? Não. Então a gente já podia riscar um. A B, que é a alternativa certa, né? Administração da independência interior. Suspendia o juízo, né? Afinal, é justamente o que ele está falando. O nosso interior tem desejos. A nossa sociedade trata nossos desejos como a esmola, que mantém vivo, mas prolonga a miséria. Porém, ela considera, né, a resignação, e aqui é complicado, saber o significado dessa palavra aqui, ó. Um adolescente do ensino médio saber o significado dessa palavra aqui. Essa palavra aqui que tem a ver justamente, né, com, né, justamente tu não satisfazer os teus desejos. É uma antítese.
dessa primeira afirmativa. Tá? Então tem a ver, sim, com a administração da independência anterior, é essa a alternativa certa, mas vamos avaliar as outras, né? Fugacidade do conhecimento empírico, não fala nada de conhecimento empírico, então riscava também. Liberdade de expressão religiosa, não fala nada de religião, riscava também. Busca dos prazeres efêmeros, aqui até podia causar uma certa dúvida, né? Porque está falando aqui do início, só que isso não é uma tradição ocidental. A tradição ocidental é acreditar que a busca dos prazeres é esmola, e que a resignação que traz a salvação, né? Então, ficamos aqui com a alternativa B. Agora, cara, que ensino médio que o aluno... Atenção, né? Nem as melhores escolas particulares prepara 100% o aluno a pegar uma questão dessa aqui e matar no peito, assim, quando chega lá na prova do Enem. Né? Isso aqui é pesadão, cara. Isso aqui, as provas do ENAD muitas vezes não tem esse tipo de questão. Tá? Então vamos avançar. Essa aqui, o texto, o textão, né, muitas vezes é tão randômico, né, que aqui nem é de um filósofo, é do Shakespeare. Tá? Mas a pergunta aqui que é simples. Ó, então vamos olhar a pergunta primeiro aqui. Ó. Este solóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo ao enfatizar a tensão entre. Então, se eu sei o que é o existencialismo, né, e a gente volta aqui, ó, pensamento é essa coisa assim do eu existo, e daí o que eu faço, né, e tal, tu já saberia responder essa questão. A interpretação aqui... Essa aqui, a interpretação até pesou mais do que o conhecimento do Schopp. Essa aqui, saber o que é existencialismo pesou mais. Então, olha lá, ser ou não ser, essa questão, né? Tudo aquilo ali que a gente já conhece. Ó, a consciência de si é a angústia humana. Porra, esse existencialismo é isso. É isso. A consciência de si, do eu existo, e essa angústia, né? Olha a porcaria que eu falei. E essa angústia, né? De eu existo e agora o que eu faço? Letra A, matou de cara. Mas olha ali a B. Inevitabilidade do destino e certeza moral. Inevitabilidade do destino pode ser, né, poderia causar uma boa dúvida aí. E eu até digo, se essa questão está na prova de literatura, cara, eu acho que eu aceitaria certo, mas como ela está na de humanas, e no fundo, o que está sendo perguntado? É sobre por que essa frase... o que está sendo perguntado é por que esse texto pode ser considerado precursor do existencialismo. É por causa disso aqui. Agora, a tradicidade do personagem e a ordem do mundo também está no texto. Só que não é isso que está sendo perguntado. Então isso aqui está certo, mas não é isso a pergunta. E isso acontece várias vezes na questão do Enem. Tá? Racionalidade não existiu loucura imanente, não tem nada aqui. Dependência paterna. Isso aqui deu Ctrl+C, Ctrl+V de uma outra questão, não tem absolutamente nada. Tá? Avançando, olha aqui quem? Adorno, né? Eu sempre falo trabalho nos segundos anos, e inclusive a gente passa essa frase aqui. Tá? Então, o que matava a questão era o seguinte, olha o que está sendo perguntado. A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com o texto, então, mesmo que a pessoa pouco conhecesse de Adorno, com uma boa interpretação, matava. Sabendo de Adorno, matava direto. Né? Eu confesso que eu mal li o texto, né? Eu só li aqui a pergunta. Aliás, é uma estratégia, ler primeiro a pergunta, depois o texto. Mas façam o que vocês acharem melhor fazer. Tá? Cada cérebro funciona de uma maneira diferente. Hoje a indústria cultural assumiu a herança civilizatória no mercado disponível. O que mata é aqui. Ó. Tá? Depois, se você quiser ler com calma, lê, que eu já estou há 3 horas falando aqui. Mas a liberdade de escolha da ideologia, né? Tem gente que fala, a pessoa escolhe a ideologia, que se reflete sempre na coerção econômica. Ou seja, as tuas escolhas, né, são sempre coagidas, estão sempre imersas pela questão econômica. Quem detém o poder econômico sempre acaba, né, impondo a sua ideologia sobre quem não detém, inclusive sobre você. Revela-se em todos os setores como liberdade de escolher, o que é sempre a mesma coisa. Então, está dizendo que a liberdade de escolha que temos hoje
nada mais é do que uma ilusão da contemporaneidade. Porque se eu tenho a liberdade de escolher, mas por causa da ideologia e da coerção econômica, essa escolha sempre é variantes da mesma coisa, logo é uma ilusão. Right? A questão 20, tá? Descartes, olha aqui, ó, Descartes, falei, sempre cai. Aqui, ó, autonomia e liberdade. Olha, tu tem que saber, assim, ó, um aluno de ensino médio tem plena noção da diferença entre autonomia e liberdade. Até um aluno da faculdade de filosofia. Isso é uma questão cabeludíssima, tá? Mas vamos lá. Nunca nos tornamos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros, se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problema. Ou mesmo que tu saiba de cor as fórmulas de matemática, tu não é matemático se tu não consegue aplicar elas. Né? Não adianta de nada. E ele vai dizer que a mesma coisa, afinal, ele é matemático e filósofo, né? Isso também vai valer para a filosofia, quer ver? Não nos tornaríamos filósofos por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Ou seja, tu não se torna filósofo só porque tu leu Aristóteles e Platão, né? Tu tem que ter essa capacidade dos juízos sólidos, de criar os juízos sólidos. De fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. Ou seja, não adianta tu saber toda história da ciência, toda a história da filosofia, e tu não ter a capacidade de produzir o conhecimento científico, produzir o conhecimento filosófico, né? Esse seria só um conhecimento, assim, decoreba, histórico, né? Então, em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento, de modo crítico, como resultado da investigação da natureza empírica. Podia causar uma dúvida, né? Por quê? Se fosse outro autor. Mas como é Descartes, é empírico, já arrisca. Para ele é o idealista puro, ele dizia que os nossos sentidos, a empiria, nos engana. Que a gente chega ao conhecimento através de ir duvidando. Então aqui, ó, a investigação de natureza empírica riscava fora por saber, por olhar o autor, que é o Descartes. Tá? Retomada da tradição intelectual. Não está falando nada sobre isso aqui. Risca. Imposição de valores ortodoxos. Não está falando nada disso aqui. Risca. Autonomia do sujeito pensante. Sim, né? O sujeito tem que pensar com a própria cabeça para conseguir fazer filosofia, fazer ciência, e não só decorar filósofos, decorar cientistas. Então, os sujeitos têm que ter autonomia do seu próprio pensamento. Isso aqui estava certo. E liberdade do agente moral. Bom, isso também é um tipo de liberdade. Isso aqui está falando de moral aqui no texto, não está falando de moral, está falando de conhecimento. Então, eliminaríamos essa aqui também e ficaríamos, então, com a letra D, autonomia do sujeito pensante. Questão 23 é a bombinha dos pré-socráticos, né? Sempre cai uma coisinha dos pré-socráticos. Então, essa parada aqui, ó, galera, é sério. Tem que ter na ponta da língua isso aqui da arqué dos caras, tá? Tem que ter na ponta da língua essa parada aí. No caso, a questão que caiu o ano passado era o Heráclito e o Parmênides. A diferença entre os dois, que é a questão do ser, ou um bom grego para ferrar, né? Quem é que estuda grego aí no ensino médio manda um salve. Em bom grego, a questão da ontologia, né? Que para o Parmênides o ser é estagnado e para o Heráclito o ser está sempre mudando, está em constante mudança. Vamos lá na questão. Então tem um fragmento de cada. Cara, esse fragmento tem versões tão melhores, para que pegar essa versão bagaceira aqui? Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, nem a substância mortal alcançará duas vezes a mesma condição. Pela intensidade e rapidez das mudanças expressas e de novo reunir. Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, porque o rio não é mais o mesmo e tu não é mais o mesmo. Eita, isso seria muito melhor. Tá? É o Heráclito e a questão do ser que está sempre mudando, tanto o ser da natureza quanto o ser do ser humano. Tá? E aqui é o texto do Parmênides. Né? São muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível, pois é compacto, inabalável, sem fim, não foi nem será, é uno, contínuo, blá, blá. Ou seja, o ser está sempre mudando, o ser nunca muda. Os fragmentos do pensamento pré-socrático supõem uma posição no campo do quê? No campo da questão do ser. Mas não tem questão do ser aqui.
Tá em grego o bagulho, tá? Investigação do pensamento sistemático, não. Preocupações do período mitológico, definitivamente não. Discussões de base ontológica, é isso aqui. Discussão de base ontológica é a discussão do ser. O que é o ser, se o ser se movimenta ou não, é isso aqui. É isso que, né, a oposição entre Parmênides e Heráclito. Retórica sofista, não. Isso aqui é muito antes do sofismo, né? Não, o sofismo é do período clássico, esse aqui é o período pré-socrático. Verdades do mundo sensível também não. Então ficamos aqui, letra C. Reitman tinha que saber essa questão, que é ontologia. Por que botaram questão do ser? Isso obriga, assim, essa é a dica para você que é ou será professor de filosofia. Tá? Não dá para só simplificar os termos. Tem que usar os termos gregos, os termos latinos, os termos alemães. Eles têm que ser passados pelo aluno no ensino médio, né? Senão o aluno vai lá na hora do Enem e nunca ouviu essa palavra na vida e, consequentemente, vai mal e não consegue entrar na universidade e mil coisas acontecem. Nietzsche. Nietzsche, essa aqui dependia muito de conhecer o pensamento do Nietzsche, né? Que é essa palavra decadência aparece muito, muito, muito no texto do Nietzsche. A sociedade é decadente, o ser humano é decadente, a religião é decadente, a cultura é decadente. E aí, então, vamos lá, o texto do Zaratustra, onde, né, Deus está morto. Viu os homens sumirem-se numa grande tristeza. Os melhores cansaram-se das suas obras. Protocolou-se uma doutrina e com ela circulou uma crença. Tudo é oco, tudo é igual, tudo passou. O nosso trabalho foi inútil, o nosso vinho tornou-se veneno. Olha a noção de decadência. O mal olhado amareleceu-nos. Os campos e os corações. Isso aqui ficou amarelo, né? Secou como o mato. Secamos de todo, e se caísse um fogo em cima de nós, as nossas cinzas voariam em pó. Sim, cansamos o próprio fogo. Todas as fontes secaram para nós. E o mar retirou-se. Todos os solos se querem abrir, mas os abismos não nos querem tragar. Ou seja, nem para o abismo nos tragar, a sociedade presta, né? Então, o texto exprime uma condição alegórica que traduz um entendimento da doutrina nihilista, aquela que tudo vai para o nada. Uma vez que reforça a liberdade disso daqui, mas está falando que o cidadão está indo para o buraco, nem um buraco quer tragar o cidadão, não é a. Desvela os valores do cotidiano, também não tem nada de valor ali. Exorta as relações de produção. Sério, cara, isso aqui deram um Ctrl+C de uma prova de sociologia, cara. O que tem de produção? Campos, os campos. Só pode, pelo amor de Deus. Risca. Decadência da cultura, embora não apareça aqui em cima a palavra decadência, para mim fica clara a noção de decadência. Sabe que Nietzsche usava muito esse termo, já sabia que era esse aqui. Amplifica o sentimento de ansiedade. Esse é um tipo de texto que me gera ansiedade. Então eu poderia ser levado a marcar a questão E, mas não. Né? Conhecendo Nietzsche, é a questão D. Essa é a última, pelo amor de Deus, é a última. Esse aulão ficou gigantesco. Eu mereço 1 milhão de likes, eu mereço doações em dólares, em dinheiros, eu mereço, tá? Vamos lá. Não estou mais pensando como costumava pensar. Esse é o texto que caiu o McLuhan aqui, cara. É um texto de um jornalista e ele se refere ao pensamento do McLuhan, um filósofo bem alternativo que eu estudei já, né? Que nem na faculdade se vê, nem no mestrado se vê e cai no Enem. Cai para o aluno do ensino médio. Por sorte, eu trabalho esse autor com meus alunos do ensino médio. Por sorte, por grande coincidência, né? Meu aluno que se deparou com essa questão no passado, acertou. Então, vai lá. Não estou mais pensando como eu costumava pensar. Percebo isso de modo mais acentuado quando estou lendo. Mergulhar num livro ou num longo artigo costumava ser fácil. Isso raramente ocorre atualmente. Agora, minha atenção costuma divagar depois de 2 ou 3 páginas. Eu sei que tem gente que depois de 2 ou 3 linhas, né, a cabeça já foi embora voando e já está mexendo no celular. Né? Muitos alunos são assim. Creio que sei o que está acontecendo. Por mais de uma década, venho passando mais tempo online, procurando e surfando, olha essa palavra, surfando, e algumas vezes acrescentando informações à grande biblioteca da internet. A internet tem sido uma dádiva para um escritor como eu.
Pesquisas que antes exigiam dias de procura em jornais ou na biblioteca, agora podem ser feitas em minutos. Como disse o teórico da comunicação Marshall McLuhan nos anos 60, a mídia não é apenas um canal passivo para o tráfico de informação. Ela fornece a matéria, mas também molda o processo de pensamento. E o que a net parece fazer é pulverizar a minha capacidade de concentração e contemplação. McLuhan diz isso. Tudo é um meio, e o meio sempre sofre interferência psicológica. Psicológica e ideológica, e política, etc. Né? Então a mídia não é imparcial. Né? O jornalismo não é imparcial, a cultura não é imparcial. Isso que o McLuhan diz, para algumas pessoas isso é muito evidente, outras negam até a morte. Tá? Então, em relação à internet, a perspectiva defendida pelo autor ressalta um paradoxo que Theresa põe. Associar uma experiência superficial à abundância de informação. É essa, ó. Se vocês repararem, olha só, ele falava que, né, antigamente era fácil tu mergulhar no livro, se aprofundar num conhecimento. E hoje, né, tu só surfa superficial, né, sobre o mar gigantesco que tem na internet. Então, só ali, ó, nas primeiras coisas já dava para matar aqui. Tá? Então, tem uma mudança de informações, mas experiência superficial. A B. Condicionar uma capacidade individual a uma desorganização da rede. Não. Agregar uma tendência contemporânea em relação ao tempo. Isso até aparecia no texto, né? Dizer que antes ele precisava ir na biblioteca, fazer uma carambada para fazer um texto, hoje ele vai ali, dá uns cliques e faz em questão de minutos. Porém, não é o que está sendo perguntado. Está perguntando o paradoxo. E o caso de hoje acelerar o tempo por causa da internet não é um paradoxo. Não é um problema, isso é uma coisa boa. Tá? Então, embora esteja certo, não é o que está sendo perguntado. Aproximar uma mídia inovadora à passividade da recepção lógica. Não, né? Ele não está equiparando o digital analógico. Ele está mostrando, deixando clara a diferença. Tá? Então, ficamos aí com a... Vocês viram aí o modelo. Do fundo do coração, espero ter ajudado. Estou cansado pra caramba, porque eu dei, na verdade, 2 vezes esse aulão. Né? Eu dei ele presencial na escola e agora deixo ele registrado aí para as futuras gerações. Então, assistiu até aqui, pelo amor de Deus, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, dá o joinha e tem aquele sininho das notificações que é super importante, porque eu tenho 30 mil inscritos e poucas pessoas estão assistindo os vídeos, tanto de filosofia, tanto de games. Né? Os dois públicos não têm, sei lá, não têm recebido aí que eu tô postando vídeo quase todo dia, né? Então, se inscreve. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não? Então, agradeço a todos vocês, muito obrigado, valeu, e até a próxima!